Olá pessoal, nesse segundo vídeo a gente vai tratar de discutir um pouco, mostrar um pouco para vocês, porque claro que todo mundo conhece a história do Brasil, evidentemente, mas como vocês não viveram o período em primeira pessoa, quiçá alguma coisa possa ser acrescentada sobre o cenário da ditadura nos anos 80 no Brasil. Para poder entender como é que esse código foi desenvolvido, é preciso olhar um pouco mais cuidadosamente para essas fórmulas ou para os modelos segundo os quais foi se estabelecendo a estrutura política no Brasil dessa época. Primeiro que existia uma opinião, que foi uma opinião expressa e conhecida em um discurso público do general Ernesto Geisel, afirmando que o retorno da democracia deve ser lento, gradual e seguro, e sob a tutela do poder revolucionário. Veja o que é que se estava dizendo. Isso é muito importante dissecar a frase, porque essa foi uma frase muito conhecida e muito utilizada nesse período. Primeiro, se falava em retorno à democracia. O que é que se está dizendo com isso? Não se vive uma democracia. O modelo de ditadura militar abertamente admitia a inexistência de um Estado democrático. Isso é muito importante que se tenha em mente. Já era uma ditadura que havia perdido a vergonha. Porque as ditaduras, em geral, começam falando de que são democráticas, ou defendendo ideias democráticas, ou defendendo discurso, não é ideias, né? Discursos democráticos, que na prática não se efetuam, né? Mas aí já havia chegado o ponto de se admitir que o corte era autoritário mesmo. Né? Mais ou menos no mesmo sentido que nós vimos lá atrás com o George Dunn, né? Falando em autoritarismo abertamente. Então dizia, o retorno à democracia. Vamos voltar, nós podemos voltar à democracia, é possível. Mas esse retorno deve ser lento. Primeiro, por que isso? Para que as coisas vão se assentando sem choques e revoluções, para que as coisas vão se assentando sem vinganças e sem responsabilizações. O que é muito importante, percebam como até hoje a gente não conseguiu ter a apuração das responsabilidades pelos crimes praticados durante a ditadura militar. Mesmo em comissões da verdade, as coisas não transpareceram tão claras quanto aconteceram em outros países, no mesmo tipo de processos. Né? Onde é que estão nossos processos de desnazificação? Né? Onde é que estão os perfis? É que não houve guerra, né? Ou pelo menos guerra declarada. Né? Onde é que estão as responsabilizações pela Operação Araguaia? Estudem a Operação Araguaia para saber o que é, né? Para ver o que houve de violações ali. Bom, deve ser lento, o retorno à democracia deve ser lento, gradual, seguro. Seguro para quem? Essa é uma pergunta também. Seguro para quem? Seguro para garantir a eles próprios impunidade por aquilo que praticaram. Tá? E sob a tutela do poder revolucionário. Primeiro, se afirma a necessidade de reconhecer um poder revolucionário, como se a Revolução de 64 fosse legítima, né? Um poder que provém de uma revolução e que tutelará esse modelo. Ou seja, é na nossa mão que fica o desenho de como, de quando e de se, em que termos vamos sair desse Estado autoritário. Portanto, é uma concessão, mas com uma rédea muito curta nas mãos de um Estado ainda ditatorial. Mas percebam que nesse momento, e isso é muito interessante de ver, o governo militar termina impondo como seu último presidente o João Batista Figueiredo, um homem que talvez nem quisesse muito esse cargo e que acaba guindado a isso. E, em geral, eu me lembro muito bem que ele se ocupava ou gostava muito mais de cuidar de cavalos, de tratar cavalos, era um cavaleiro conhecido, do que propriamente de ocupar-se do governo. Né? Mas nesse período ali dos anos 70, no final dos anos 70, começo dos 80, havia sido criado um processo de interlocução, o senador Petrônio Portela, com
o presidente da OAB de 77 a 79, que era o Raimundo Fauro. O Raimundo Fauro tem um livro em que ele trata, um livro de entrevistas, em que ele trata muito dos assuntos da ditadura e como é que foi esse período de transição. Ele era um interlocutor e um defensor intransigente de pontos-chave necessários para uma saída da ditadura, o restabelecimento do habeas corpus, que tinha sido cancelado pelo ato institucional número 5, a anistia irrestrita, né, enquanto o governo não queria conceder anistias. Sempre que se falava em anistia ou anistiar delitos políticos, vinha a história de que não, mas não deve caber para terrorismo, não deve caber para assalto a banco, não deve caber, ou seja, tentando restringir os âmbitos do que deveria ser. E, principalmente, Raimundo Fauro foi um defensor severo de uma Assembleia Constituinte, ou seja, a necessidade de uma nova Constituição, o marco zero de um Estado democrático. Né? Isso era inegociável. E Fauro foi muito radical nessa interlocução, muito firme nas suas diretrizes. E há uma coisa que acontece aqui em Curitiba, e que talvez seja um marco, e que era importante, porque qual era o grande trunfo nas mãos desse Estado ditatorial? É que o golpe militar, aquilo que foi a Revolução, entre aspas, de 64, contou com o apoio popular. Nós já vamos ver em um vídeo seguinte qual era o cenário geral e como é que se fez isso. Como é que foi o cenário da nossa Revolução e do cenário latino-americano em que ela estava inserida. Mas contou com o apoio popular. E aí aconteceu um ato aqui em Curitiba que mostrou um cenário diferente no final dos anos 70. Vamos lá. Em 78, em maio de 78, houve um congresso, uma conferência geral da OAB aqui em Curitiba, no Teatro Guaíra, com debates sobre direito de greve, liberdade sindical e os pressupostos de um Estado democrático de direito. Ou seja, ali, no Teatro Guaíra, lotado, gente para fora, manifestações amplas, pregando por um Estado democrático. Ou seja, a democracia, ela saiu de baixo para cima, ela suou do povo, sabe? Foi um brotar da ideia democrática que era a incapacidade do Brasil, da população brasileira, de seguir suportando opressão. Isso estava muito claro no final dos anos 70. E havia, então, na figura do Raimundo Fauro, a defesa desses pontos. E percebam que restabelecimento de habeas corpus, anistia, são matérias tanto penais quanto processuais penais. E aí, quando eu vou falar que houve uma reforma, que acabou se concedendo uma reforma do Código Penal, uma reforma que se pretendia incluir o Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais, é porque as matérias relativas à anistia, habeas corpus, etc., eram matérias candentes e das quais as pessoas defensoras de um regime democrático não abriam mão de forma nenhuma. E isto era um ponto-chave de discussão no qual o ato de maio de 78 aqui em Curitiba representou um marco gigantesco. Um espaço porque em geral não se podia falar sobre o assunto. Alguns professores contam, os professores antigos da Universidade Federal do Paraná, o professor Juarez Tavares chegou a comentar que na sua sala, existiam pessoas que não estavam matriculadas na sala, ele não sabia o que estava fazendo lá, que ele imaginava fossem pessoas que iam lá para ouvir o que era o conteúdo da aula e declinar esse conteúdo a autoridades fiscalizatórias. Fiscalizavam o jeito de pensar, o jeito de lecionar. Existiu de fato uma ditadura cuja busca pela informação do que se fazia, das discussões, das reuniões, etc., é muito severa, muito restrita. Né? Embora pouco se fale disso. A liberdade de expressão, essa crítica que a gente está fazendo nesse próprio vídeo, é uma coisa impensável para a época. Não é? No entanto, pessoas como esse presidente da OAB resistiam bravamente, firmemente, postulando nas negociações, cada vez que aconteciam atos como esse, e que faziam pressão sobre o governo, e que vinha
o governo para uma conversa através de seus representantes, a interlocução com o presidente da OAB era chave, né? E ele manteve firme o posicionamento em torno de algumas questões-chave, como essas: restabelecimento do habeas corpus, anistia e a Constituinte, né? E claro, era curioso porque alguns discursos do governo começavam a soar até mesmo contraditórios, né? Numa das entrevistas concedidas pelo Raimundo Fauro, ele comentou que o Geisel referia, claro, através de interlocução com ele, não direta, mas através de políticos, que aprovaria o fim do AI-5, do Ato Institucional número 5, que suspendia as garantias individuais, inclusive o habeas corpus. Porque ele dizia assim, olha, vamos aprovar o fim do AI-5 porque isso é o que impede o desenvolvimento do Brasil, né? E o que é curioso, porque no final das contas, comenta o Fauro, no momento em que foi realizado ou que foi imposto o Ato Institucional número 5, se dizia justamente que o Brasil não podia parar, que o desenvolvimento do Brasil estava sendo obstado pelo fato de existirem determinadas garantias, como era o caso do habeas corpus. E era preciso, então, naquele momento de emergência, para preservar o crescimento e desenvolvimento do Brasil, suspender essas garantias individuais. E agora, as mesmas garantias individuais eram um obstáculo ao desenvolvimento. E aí dizia o Fauro, olha, essa dialética do desenvolvimento, esse discurso, melhor dizendo, do desenvolvimento, é a preservação de uma ideia matriz, né? Agora invertida. Quer dizer, tudo que nós fazemos é pelo desenvolvimento do Brasil. Não importa se nesse momento foi o corte das garantias individuais ou agora a concessão delas de volta, mas o mote é o desenvolvimento do Brasil. É isto que se objetiva, né? E claro, então por dentro desse movimento do Geisel para o Figueiredo, a passagem desse governo, um certo enfraquecimento da ditadura, permanecia uma pretensão de validade da ideia de revolução, ou seja, um poder, a pretensão de legitimação de um golpe lá atrás, né? E que isso permitia, então, a preservação das bases ideológicas de sustentação das oligarquias, a ideia do desenvolvimentismo, né? A ideia de que o desenvolvimento é a base de tudo. E até hoje se fala para o crescimento do Brasil, né? O discurso que justifica posturas autoritárias segue sendo um discurso de não, mas isso nós precisamos para nos desenvolver, nós estamos para trás, nós precisamos avançar. É o discurso liberal de toda a vida, mas aí é um discurso liberal de oligarquias em meio a práticas ditatoriais, né? Isso em meio a práticas, se isso soa mal em meio a práticas democráticas, calcule como soava isso num ambiente em que a negociação para permitir o desenvolvimento era a negociação de recortes de direitos e garantias individuais. Não era simplesmente uma posição política, vamos retirar um governo que é mais social para colocar um governo que é mais, vamos dizer, liberal ou proclive às oligarquias. Não era só isso, era uma outra coisa, era uma outra dimensão da coisa. Não, vamos trocar aqui um governo que podia ser social ou de tendência social por uma ditadura, por um controle absoluto, por um recorte de garantias individuais. Isto sim foi um golpe terrível à democracia no Brasil, né? Então, o que se procurava com esse discurso de não, vamos, agora o AI-5 virou um obstáculo ao desenvolvimento do Brasil, então por isso nós vamos permitir então o fim do AI-5, ou seja, as bases da revolução seguiriam intocáveis, né? O desenvolvimento da nação, a ideia de desenvolvimento da nação, a ideologia de segurança social na base da coerção, que é o controle do processo de abertura, né? E é claro que isso promoveu um estrangulamento cultural, um estrangulamento completo cultural. Quer dizer, desde a Revolução, desde a dita Revolução de 64, se insere, por exemplo, na matriz escolar educação moral e cívica, em lugar de história e geografia no ensino primário. Eu nasci em 64. A minha formação em escola primária teve educação moral e cívica em lugar de história e geografia, né? Eu supunha coisas absurdas, como que
não houve um genocídio durante a Guerra do Paraguai, que o Duque de Caxias é um herói, e etc., coisas desse tipo. Quer dizer, a história era distorcida para os ideais políticos próprios de um governo ditatorial brasileiro. E ensinava-se isso, havia um projeto de controle ideológico evidente, né, no mecanismo de ensino, que é próprio, né, essa interferência, essa ingerência sobre o modelo de ensino é próprio para gerar gerações proclives àquela, às vezes funciona, às vezes não, né, mas para gerar gerações proclives àquele perfil ditatorial que vai sendo imposto, né? Isso é a tônica de governos que pretendem se eternizar, né? E claro, qual era a questão central? A questão central de tudo isso era que uma constituinte jamais poderia se instalar sem o fim do AI-5, por razões muito óbvias, né? Uma Assembleia Nacional Constituinte que começasse a discutir uma carta política, uma nova Constituição, sob o controle de uma ditadura militar que podia atacar as pessoas à margem da possibilidade da imposição de um habeas corpus. Você imagine, né? Os membros da Assembleia Constituinte poderiam ser enquadrados em leis de segurança nacional, etc., e desaparecer simplesmente sem possibilidade de habeas corpus, como aconteceu muitas vezes no Brasil, né? Só que essa reação popular no final dos anos 70, no começo dos anos 80, era tão grande que a situação se tornou inescapável, né, para uma Assembleia Nacional Constituinte, né, todo mundo pressionando de uma tal forma que acabou se instalando a Assembleia Nacional Constituinte. O problema, e é isso que a gente vê alguns reflexos na própria Constituição de 88, é que o plano ou a pretensão daqueles que defendiam um regime democrático, que procuravam com muito cuidado ou dentro de ocupar posições muito importantes, quase que inatacáveis, discursar, era em torno da necessidade de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Qual é a ideia? A ideia era que as pessoas que fossem desenhar a nova Carta da Nação não tivessem o compromisso com um mandato, não tivessem o interesse aí dos partidos e tal, mas tivesse simplesmente o compromisso com o desenho da nova Carta. E daí para frente se faria então eleições apropriadas para a ocupação dos cargos do Legislativo. Era uma Assembleia Nacional Constituinte só para escrever a Constituição, que eventualmente poderia ser, inclusive, prenhe de juristas, além de políticos, não é? Seria o desenho ideal. Mas, como tudo no Brasil, as coisas não foram o desenho ideal. Claro que era necessário uma reforma do Código Penal, claro que era necessário uma Constituição nova, mas o que se fez, e isso é importante que a gente saiba hoje, foi a Constituição possível. Foi o código que dava sobre restringido controle. Então, no final das contas, os moldes da Constituinte, que terminou gerando a Constituição de 88, foram diversos do planejado, né? Se queria uma Constituinte exclusiva e não foi isso, foi uma Constituinte com parlamentares que tinham daí também a ocupação do seu mandato. E claro, daí o filtro político foi menor, a interferência política foi maior, havia um controle político ainda dos militares sobre o cenário partidário, de modo a interferir em coisas do texto da Constituição. A nossa Constituição sofreu várias emendas, depois não é um acaso, porque ela detalhou muito mais do que deveria, exatamente pelo influxo de um monte de forças ali que pouco diziam respeito à decisão política maestra que deveria conduzir ao desenho de um novo país. Então se fala muito na Constituição cidadã, etc. Claro, comparando o que foi a Constituição de 88 com o que tinha antes, é óbvio que ela é um avanço significativo, e era o avanço possível dentro do cenário político que se desenhava então, mas ela está longe de ser o que se pretendia que fosse o desenho democrático do Brasil. E talvez exatamente isso seja o cenário que permite interpretar o Código Penal brasileiro como também uma coisa reformada mais ou menos. E percebam que o Código Penal é reformado antes da Constituição. Antes da instalação da Assembleia Constituinte já tem um novo Código Penal. Por quê? Para evitar
que esse Código Penal fosse se meter em assuntos indevidos, né? Então deixaram para trás uma bomba relógio, o Código Penal, que lá na frente ia se perceber que não discutiu, que não quis discutir, embora já pudesse, não quis trazer para dentro da discussão questões políticas porque geraria uma ebulição. Então a ditadura fez o que prometeu nesse sentido, né? E que é bem o contrário do que prometeu no início, né? Prometeu, não, isso aqui é uma ditadura, não, isso aqui é um golpe para controlar e instaurar a democracia. Claro que não. Quando foi instaurar a democracia muito mais tarde, 24 anos depois, o fez ainda com mão de ferro, estrangulando o que era possível para evitar implicações para aqueles que a manejaram. Portanto, é muito importante ter em mente aqui que nós estamos tratando de uma situação em que o modelo de 88 também era um modelo estrangulado.